Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo o ato de denúncia e de solidariedade pelo 1 ano da tragédia no litoral norte de São Paulo. Esse ato aconteceu na Praça da Sé, em frente à Catedral da Sé, e contou aí com diferentes organizações, manifestantes, se solidarizando com esse absurdo que, embora tenha sido chamado de desastre natural, foi um desastre que poderia ter sido evitado, né? Então, a gente vê aí que existe muita negligência por parte do poder público frente a não apenas a moradia das pessoas, como a própria vida delas, né? 65 mortes aí nesse evento, e então esse ato foi fazer essa denúncia extremamente importante, que é de interesse público de absolutamente toda a humanidade. E fiquem agora com as entrevistas que a gente no Mesa de Debates conseguiu pegar nessa cobertura dessa segunda-feira. Eu estou aqui com a Nani do CEPROSIG e também da CMP. E eu queria saber pelo CEPROSIG principalmente, como vocês estão vendo esse 1 ano dessa tragédia aí, que falam que foi uma tragédia natural, uma catástrofe natural, mas vocês acham que foi natural ou vocês acham que foi política, foi fruto de negligência de governos, de autoridades? Olha, essa catástrofe natural, na verdade, ela é fruto da ganância, ela é fruto do capitalismo, né? E o descaso com a vida, na verdade. Porque a gente sabe que é uma resposta, na verdade, climática da própria natureza, né? Da exploração do nosso minério e politicamente o governo, principalmente, como muitos estados, mas de São Sebastião o governo não tem, sabe, uma política, muito menos vontade de investir em moradia de famílias de baixa renda, e são as pessoas trabalhadoras desse local. E o que vocês acham importante destacar para a população sobre defender pautas ambientais? Vocês acham que é importante as pessoas se mobilizarem? Como as pessoas podem ajudar nessa luta? Olha, a pauta ambiental ela é fundamental para nos mantermos vivos. Então, todos nós precisamos ter essa consciência, que precisamos se mobilizar, conhecer, para evitar tragédias como essa e outras que vão continuar acontecendo se a exploração do nosso planeta Terra, o capitalismo não aprender a respeitar, vai continuar, infelizmente, acontecendo. Tragédia como essas, mas até piores pode vir a acontecer. Entendi. Obrigado. Estou aqui com o Laércio Honorato, do Movimento Atingidos por Barragens, também da FACESP e do Coletivo Caiçara. Eu queria perguntar pelo Atingidos por Barragens, como vocês veem a questão ambiental nesses desastres? Vocês acham que é um desastre natural ou vocês acham que isso aí é fruto de negligência política? É fruto de negligência, porque a gente sabe que o sistema climático no Brasil e no mundo está mexido, está todo descontrolado, a gente sabe disso. Só que a gente tem ciência que se o poder público fizesse um trabalho efetivo de prevenção, não teríamos tantas vítimas. Infelizmente, temos vítimas por causa de negligência do governo. O poder público poderia ter feito muro de contenções lá em São Sebastião, que teria salvo vidas, porque o governo federal mandou verba para isso. Só que, infelizmente, a verba foi desviada. O Estado e o município desviou essa verba que o governo federal mandou e não fez nada. Comprovamos de A mais B que se tivesse feito os muros de contenções não teria tido nenhuma vítima. E eles não fizeram, justamente nas áreas onde desceu os morros. Agora eles estão com outra tragédia anunciada, que é essas moradias da Baleia Verde. Porque nós tínhamos comprovado que a área da Baleia Verde era uma área de alto risco. E eles construíram a moradia lá, numa área de mangue. Construíram os prédios lá. Lá é outra tragédia anunciada, a gente sabe disso. Lá tem alagamento, não adianta falar para mim que uma drenagem vai resolver, que ali não tem como drenar. Ali é o oceano, ninguém drena o oceano. Então nós que estamos ali, conhecemos o território, sabemos. Qualquer alta que dá no mar, quando o mar sobe a maré, ali alaga. Quando sobe um pouco forte, ali alaga.
Eles estão colocando a população em outro risco, tirando de um risco para colocar em outro. Os prédios de maresias foram bem feitos. Tenho que dar ponto, crédito ao governo por ter feito lá. Só que o prédio da Baleia Verde é uma tragédia anunciada e o governo do estado e o governo municipal sabia que ela é outra tragédia anunciada, porque nós provamos para eles. E eles não acataram o que nós falamos. Quem sabe somos nós dali do território, não é o estado. O município nunca ligou para aquela região. Por isso que o município desviou a verba e não fez obras. Então, por que o governador não acatou o pedido nosso, não ouviu nós? Por que a CDHU e o estado não chamou a população para um diálogo? Eles simplesmente chegaram fazendo obras sem perguntar se a gente concordava. A população que tem que falar o que quer ou deixa de querer, e não o Estado chegar e falar, vou fazer e pronto. O dinheiro é do povo, não é do Estado. Então o governador não chamou nós para um diálogo, a assessoria do governador não chamou a população para o diálogo, simplesmente fizeram essas obras criminosas para botar a população em risco de novo. Então ali é outra tragédia anunciada. Tem outros bairros que não foi assistido. Na Vila Saí está sendo feita a contenção. Tá, muro de contenção, por isso que nós estamos aqui com a luta e o projeto A Vila Saí Fica, tá? A Associação de Bairros da Movila, o Instituto Verde Escola, junto com a liderança dos moradores de lá, estão no Viva a Vila, e a gente não estamos só lutando por Viva a Vila. Viva também Juqueí, que está abandonado, o Morro do Pantanal, que a população está lá em risco nos barracos, e eles não estão fazendo contenção lá na parte de cima, estão fazendo contenção na beira do rio, sendo que lá em cima que precisa de contenção nos morros, Morro do Pantanal precisa de muro de contenção, eles não estão fazendo, a população está lá correndo isso, o morro continua descendo, o pessoal que está lá na Topolândia, no morro, precisando de muro de contenção e não está sendo feito. Por que está abandonado essas regiões? Por que o Estado e o município não está acompanhando essa população, não está assistindo? A gente queremos explicação do Estado e do município. E eles não chamam a gente para um diálogo. O governador falou que ia chamar a gente numa reunião. Até hoje não chamou a liderança dos bairros que estão abandonados para uma reunião. Estamos esperando. Cadê o governador para dar um respaldo para a gente? Cadê o respeito da parte dele? Porque ele vai na mídia e fala que está fazendo acontecendo. E cadê? O povo está lá abandonado em outros bairros. A Vila Saí está sendo bem assistida porque a Vila Saí significa lucro para o Estado. O nome disso é especulação imobiliária. Vila Saí é um local lucrativo. Todas as obras que estão sendo feitas em São Sebastião estão sendo superfaturadas. Todos os moradores do município sabem que as obras são superfaturadas. Tá? Superfaturadas. Então o que está sendo feito em São Sebastião é uma especulação imobiliária criminosa. E o que a gente quer é explicação por parte do governo do estado e por parte do governo municipal. E por parte da CDHU, que vem cometendo muitos crimes, tá? Muitos crimes. A população que foi levada para a Vila de Passagem está abandonada. Crianças com várias doenças de pele, porque está lá abandonada. Tá? Está abandonada na Vila de Passagem. Posso estar mandando todos os vídeos que a população manda de lá de denúncia para vocês que estão aqui fazendo a reportagem, para vocês verem o que eu estou falando, para vocês entenderem o risco que a população está correndo e que o Estado está negligenciando. Isso que eu tinha para falar e só tenho a agradecer ao apoio que vocês estão dando, levando as nossas denúncias para frente. Só gratidão a vocês aí da mídia que estão dando esse apoio para nós. Obrigado. Fechou, eu que agradeço. Valeu. Eu estou aqui com a Miriam Hermógenes, da coordenação estadual da CMP, também da coordenação da ULCM, né? Mas eu queria saber pela CMP principalmente, como vocês estão vendo esse um ano de mais essa catástrofe aí que estão chamando de natural, né? Mas vocês acham que ela foi realmente algo natural, inevitável, ou foi uma catástrofe política, né? Como vocês acham que é importante pontuar esse tipo de acontecimento? Bom, a CMP, a Central de Movimentos Populares, que atua há mais de 30 anos, né, aqui no nosso país e aqui em São Paulo, a gente vê essa tragédia, que é um crime, né? Essa tragédia crime que a gente está dizendo, né? São tragédias transformadas, na verdade são crimes em formas de tragédias, né? A gente vê como todas as outras, como o Brumadinho, como a Braskem, todas as outras grandes tragédias, né, que o país já sofreu e que as famílias mais pobres, os trabalhadores, as trabalhadoras, que sofrem grandes impactos.
impactos, né? É mais uma tragédia, é mais um crime que vai acontecendo, não é questão climática somente, a gente vê o descaso, a ganância, né, da especulação, a gente vê a ganância dos ricos, a ganância do povo em desmatar. A gente teve um presidente que, graças a Deus, saiu do nosso governo, né, que passava com a boiada e tudo, né, que não trazia nenhuma política, né, de sustentação, nenhuma política ambiental, ao contrário, né, permitia o desmatamento, permitia as queimadas e tudo mais. Então a gente vê isso com grande tristeza, né, e esse é mais um ano aí que a gente está lembrando, né, em memória das vítimas fatais, em memória das vítimas que estão lá hoje, né, aguardando o poder público, né, dar uma solução. A gente hoje resolveu se juntar ao MAB, né, que atua mais fortemente lá na região, para fazer esse ato de solidariedade, para que a gente não esqueça, né, para que não se esqueça e que nunca mais aconteça, né. A gente está diretamente fazendo ações, né, para lembrar o que passou, mas que nem a gente está sabendo que o governador hoje está entregando 580 unidades habitacionais hoje lá, né, após um ano, e a gente sabe que tem denúncia que o local onde está sendo construído essas áreas já é uma tragédia anunciada, porque já é num local de mangue, um local de alagamento, e a gente sabe que daqui uns anos aquilo lá também vai cair. As famílias já estão entrando em unidades que estão com rachadura, tem diversas denúncias, né? Então assim, o trabalhador, o povo pobre é que paga por os impactos, né, da ganância do povo, da ganância da burguesia e tudo mais. Entendi. E só mais uma pergunta, o que vocês sugerem para a população combater esse tipo de crime político, né? O que vocês acham importante falar para a população, para ela pensar em como se organizar para realmente reivindicar políticas públicas que funcionem para não acontecerem mais tragédias desse tipo? A primeira coisa, acho que a população tem que se organizar, tem que procurar os movimentos que fazem a luta por direitos, por moradia. É importante que a gente tenha força, o povo tenha a força de transformar, de fazer a transformação na sociedade. Basta a gente criar as unidades. Existem diversos movimentos, como o MAB, que é os movimentos atingidos por barragem, a União dos Movimentos por Moradia, a FACESP, a Central de Movimentos Populares, que está aí organizando a população, organizando a sociedade, para exigir do poder público, porque de fato quem tem que fazer alguma coisa, né, quem tem que de fato construir política pública para combater a questão da climática é o poder público, é o governo federal, o governo estadual, o governo municipais, são eles que tem que fazer. Agora a população tem que se organizar para cobrar. Ela por si só, ela tem que existir, ela tem que viver, né? Ela por si só ela não tem força, a força que ela tem é de organizar e cobrar do poder público de fato essas políticas. Beleza, obrigado. De nada. Eu estou aqui com o Tonhão da FACESP e eu queria saber qual a importância da gente conscientizar a população de que essas supostas catástrofes naturais não são naturais, são frutos de negligências políticas. Nós cunhamos, os companheiros nossos da FACESP, que são da região de São Sebastião, cunharam um termo lá que é o seguinte: não foi uma tragédia, foi crime, né? Porque o poder público há muito sabia, já havia laudos do IPT que dizia que aquela região era uma região bastante frágil do ponto de vista de resistir a chuvas mais fortes ou tempestades. Então o Estado já sabia disso e tinha informações, inclusive técnicas, sobre o que poderia acontecer. E, no entanto, foi completamente omisso e permitiu que mais de 60 famílias perdessem suas vidas, suas casas, e mesmo a ação pós-acidente do Estado, ela não garantiu até o momento a moradia para todas as famílias que foram desabrigadas. Famílias hoje ainda vivem na área de risco, famílias hoje ainda vivem em casas de passagem, em condições subhumanas, né, em casas sem ventilação, sem janela, num calor extremo. E estão adoecendo por conta disso. Então, o Estado não fez nada antes da tragédia e não tem feito, né, o que deveria fazer após a tragédia. Entendi. E só mais uma coisa, como vocês acham que a questão ambiental se relaciona com a questão da moradia? O que vocês da FACESP têm discutido sobre a importância de trazer a questão ambiental para o debate de moradia? O meio ambiente saudável é uma questão que interessa a todos. Os mais pobres, muitas vezes, que acabam ocupando áreas de proteção,
é justamente por omissão do Estado. A culpa é do próprio Estado, que não produz habitação em número suficiente para famílias de baixa renda, que são muitas vezes sem alternativa, vão morar na área de proteção ambiental. Então o que o poder público deveria fazer é recuperar essas áreas de proteção ambiental, oferecendo moradias dignas a essas famílias, né? Ou seja, uma chave por outra, retirar as famílias, mas oferecendo uma alternativa de moradia a um custo justo ou até 100%, né, gratuita para essas famílias de baixa renda, para que elas possam poupar suas vidas, saindo dessas áreas frágeis e ao mesmo tempo preservando o meio ambiente. Então, o poder público é responsável tanto pela destruição do meio ambiente, que, por outro lado, permite que pessoas, famílias de alta renda façam mansões em áreas que não deveriam, né? A diferença é que eles têm condições de fazer moradias muito mais estruturadas, que conseguem resistir, né, às intempéries do tempo. Mas mesmo assim são ilegais, e o poder público só vem para cima das moradias populares de famílias de baixa renda. Eles não vão para cima daquelas mansões, casas de alto padrão que estão em área proibida, que são áreas de proteção ambiental. Entendi, obrigado.